Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo que já faz alguns meses que eu venho pensando em gravá-lo, mas que eu fico relutante, porque é um tema que divide bastante as opiniões, é um tema bastante polêmico. Então eu fiquei pensando em gravá-lo, depois eu desisti. E aí nos últimos dias, há mais ou menos uns 5 dias atrás, eu assisti a um vídeo de uma consteladora que eu acompanho o trabalho dela, que é uma pessoa que eu admiro bastante. E ela trouxe este assunto sob uma perspectiva também que eu ainda não tinha refletido. E olha que eu fiquei pensando nisso esses dias todos e eu resolvi gravar este vídeo. Eu quero dizer para vocês que ele vai dividir opiniões e que hoje eu vou falar com o meu coração. Porque se eu fosse falar com o meu racional, talvez eu falasse coisas um pouco diferentes das que eu vou dizer agora. E eu quero começar primeiro falando que eu venho de uma geração que é da década de 70, eu tenho hoje 52 anos. E tem outras pessoas também, assim, mais ou menos da minha faixa etária, que vieram mais ou menos da década de 60, 70, até meados de 80 um pouquinho, que também passaram por essa mesma situação. Eu fui criada numa época em que a gente estava sob o regime da ditadura militar. E eu posso considerar que a nossa geração é filha da repressão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu era criança e adolescente, até mesmo na minha juventude, eu fui criada sob um regime assim onde nada podia. Tudo é proibido, tudo é feio, tudo é pecado, tudo é imoral, tudo é proibido pra gente. Então não se podia nada. Pra gente sair de casa para ir numa noite, por exemplo, numa baladinha, a gente tinha que ir muito bem acompanhado, de preferência de uma irmã mais nova, de um irmão mais velho. A gente tinha que estar em casa às 10 horas da noite, namorar nem pensar. Só se fosse depois aí dos 16, 17 anos e dentro de casa. Jamais a gente poderia namorar na rua, sozinho ou alguma coisa assim. Isso é o mínimo que eu vou dizer para vocês. Eu não vou entrar em detalhes disso, porque quem viveu esta época vai entender do que eu estou falando. Não se podia nada, tudo era sujo, pecado. E nós fomos criados assim, para obedecer. Já tínhamos tudo num script. Tudo que eu tinha que fazer, as atitudes a tomar, os lugares a frequentar, as roupas a vestir, as posturas que eu deveria ter, até as palavras que eu poderia dizer, já estavam escritas num livro de conduta. Um livro que eu vou dizer entre aspas, tá, gente? É metáfora. Que era ditado pela família, pela igreja, pelo regime, pela política e também pela escola. Então a gente seguia a nossa cartilha. Eu vou comparar assim como se a gente estivesse viajando de trem. A gente não tinha que escolher entre acelerar, entre frear, entre virar para a direita ou para a esquerda, entre tomar esta ou aquela direção, pegar esta ou aquela estrada, porque a estrada era uma só, era sobre os trilhos. Os trilhos já determinavam onde a gente teria que ir. Quase que a gente tinha já um molde do que ia ser a nossa vida. Nós éramos criados, as mulheres, para serem mães, esposas, donas de casa, que fossem submissas a seus maridos e que fizessem o seu papel de mãe e de esposa de uma maneira discreta, de uma maneira competente, de uma maneira abnegada e de uma maneira obediente. Os maridos eram criados para serem homens dignos, trabalhadores, homens que dessem conta, né, de manter a sua família, de arcar com toda a despesa, homens que fossem também rígidos, fortes, insensíveis, que pudessem enfrentar todas as adversidades sem esboçar um pouquinho de tristeza, um pouquinho de dor, um pouquinho de angústia. Não era permitido ao homem, por exemplo, que ele chorasse. Eu estou dizendo isso, gente, como alguns exemplos, tá? Quem viveu sabe do que eu estou falando. E quando passou a época da ditadura e foi mudando um pouquinho, né, as posturas, foi mudando um pouquinho a visão da sociedade, entrou aí então uma certa liberdade, as coisas foram mudando.
que aconteceu? Aqueles que são filhos da ditadura, que são filhos da repressão, criaram os seus filhos querendo reparar toda a repressão que nós vivemos naquela época. Então, a estes filhos dos filhos da repressão foi dada toda a liberdade, todo o incentivo, todas as condições para que eles vivessem plenamente e de uma forma desregrada, vamos dizer assim, até sem limites. E hoje nós deparamos com uma sociedade em que tudo pode. Se na época em que eu era jovem, criança, adolescente, nada se podia, hoje tudo pode. E essa liberdade que a gente tanto sonhou, tanto esperou, se tornou hoje uma permissividade. Tudo se pode, não se tem limites. E o que aconteceu nessa história, gente? Existem já algumas linhas de pesquisa, algumas linhas da psicologia, da filosofia, que trazem para nós uma nomenclatura para o que está acontecendo. Eles dizem que nós estamos passando por uma crise de sentido. Uma crise de sentido. O que significa isso, gente? Significa que, de repente, a nossa vida perdeu o sentido. E eu vou ter que concordar com isso, sabe por quê? Porque eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim e algumas pessoas que eu conheço, tem horas em que a gente se sente como se nada mais fizesse sentido. E não tem coisa pior para a vida do que a gente sentir que a nossa vida perdeu o sentido. Que não tem nada que nos motive, que não tem nada que faça com que vale a pena. É por isso que hoje este vazio existencial, ele é tão forte, tão presente na vida de tanta gente. É por isso que hoje, muitas vezes, a gente se pergunta, por quê? E o que eu estou fazendo aqui? Quando este sentido se perde, então a vida se esvazia. Essa crise de sentido, ela tem trazido para a humanidade no geral, para a nossa sociedade no geral, uma depressão coletiva, uma crise, uma angústia coletiva, que tem trazido adoecimento para as pessoas, de uma maneira geral. Nós ganhamos a liberdade, mas na verdade agora a gente não sabe o que vai fazer com essa tal liberdade. A gente não sabe o que faz com ela. Porque, por um outro lado, em alguns momentos, a gente entendeu que ser livre, então, era poder fazer tudo que a gente quisesse, tudo que desse na cabeça da gente, sem pensar em nada. Então, nós banalizamos muitas coisas na vida. Nós banalizamos, por exemplo, o sexo, nós banalizamos a família, nós banalizamos a sociedade, nós banalizamos o senso de responsabilidade e nós fomos banalizando as coisas. Tudo que era então obrigatório, nós tornamos banal. E o que eu quero dizer com tudo isso, gente? Que nós estamos num momento de crise para uma grande transformação. Nós precisamos descobrir como chegar ao meio termo dessas coisas. Nós precisamos ressignificar todas essas coisas pelas quais nós passamos e que hoje nós não estamos dando conta de lidar. Nós precisamos dar significado para as coisas novamente. Fazer com que tenha sentido o fato, por exemplo, da minha rotina de casa. Minha rotina de cuidar da minha casa, de cuidar dos bichinhos, das plantas. A minha rotina de sair para trabalhar todos os dias de manhã. Ressignificar o sentido da profissão que eu escolhi. Da família que eu escolhi. Quando eu digo assim, casei com fulano, namoro com Beltrano, vou estabelecer uma família X, eu tenho filhos. E o que acontece é que quando a gente começa a questionar demais isso tudo e entender que isso não tem sentido, não tem significado, e a gente banaliza tudo, a gente cai exatamente nesta crise de sentido. Antes nós não tínhamos que fazer escolha nenhuma. Tudo estava escolhido pra gente, pré-determinado.
uma cartilha que a gente seguia e que ao final da vida seria nos dado um grande prêmio, que seria talvez a salvação, a vida eterna. Hoje estas coisas não são mais da maneira como a gente via. Isto perdeu o sentido e o significado. E nós precisamos encontrar um novo sentido, o ressignificar da vida, o ressignificar dos afazeres, o ressignificar da rotina, o ressignificar do dia a dia, das obrigações, das escolhas, daquilo que a gente decidiu fazer. Ou não, porque muitas vezes a gente não consegue sequer decidir o que fazer. O que está acontecendo com nossos filhos é que muitas vezes eles não conseguem escolher a profissão que eles vão seguir. Eles não conseguem tomar um passo adiante para tomar a vida e fazer dessa vida uma vida que faça sentido. E é preciso que nós tenhamos a consciência e a responsabilidade da nossa participação nisso. De uma certa maneira, nós construímos isso. E está na hora da gente dar esse significado. A gente ressignificar as coisas. Então, do meu ponto de vista, eu entendo que está na hora da gente, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto escola, enquanto religião, a gente começar a educar os jovens, as crianças, os adolescentes para que se conheçam, para que entendam os seus processos, para que entendam o que existe dentro de si mesmos, para que tomem consciência de que sentido tem a vida. Mas não por uma cartilha que nos foi dada, mas por uma descoberta pessoal, uma descoberta que é de cada um e que só vai fazer sentido quando cada um fizer a sua própria busca. A verdade é que nós estamos agora meio perdidos e precisamos encontrar um novo significado e um novo sentido. E isto requer autoconhecimento. Está na hora de parar e rever os caminhos que nós percorremos para ressignificá-los e encontrarmos então o sentido que nós perdemos na existência. É um vídeo que não tem um final, na verdade. Eu não vou dar aqui uma conclusão, porque não tem uma conclusão. É algo que nós precisamos construir. Mas é um desabafo meu, porque muitas vezes eu sinto isso. Uma falta de sentido nas coisas. E eu penso que a sociedade inteira está assim, sem sentido. E cabe a nós resgatar esse sentido. Então é isso, meus amigos. Eu gostaria que vocês deixassem seus comentários. Vocês também passam por isso? Essa falta de significado? Este vazio que muitas vezes a gente não sabe nem porquê? Ou para você tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Porque às vezes o que está faltando é a gente ouvir um pouco um ao outro, para entender os processos também do outro e quem sabe poder aplicar isso na nossa vida. Então deixe seu comentário aqui, vai ser muito útil para todos nós. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo, tá?